Meus amigos queridos, nós vamos hoje, agora, nessa aula, falar dos temas principais da proteção internacional de direitos humanos. Um tema que, sem ele, praticamente hoje, nada se faz em termos de proteção internacional de direitos humanos, que é o tema do controle de convencionalidade das leis. Hoje, o tema do controle de convencionalidade é o tema principal da ordem jurídica que vai ser cobrado em todos os certames, em todas as provas, desde OAB até magistratura, em todas as provas e todos os certames. O tema do controle de convencionalidade, para mim, é muito caro, porque a minha doutrina é pioneira no Brasil sobre o tema do controle de convencionalidade, né? Antes de eu lançar o meu livro Controle Jurisdicional da Convencionalidade das Leis, a primeira edição é de 2009, lá se vão muitos anos, ninguém tinha desenvolvido o tema do controle de convencionalidade. Se vocês tiverem interesse, esse livro é da editora Forense, Controle Jurisdicional da Convencionalidade das Leis. Lá tem toda a teoria do controle de convencionalidade internacional. O que interessa aqui é o primário, o controle de convencionalidade interno, e o controle especificamente jurisdicional da convencionalidade das leis. Porém, hoje já se fala em controle de convencionalidade não só dos juízes, não só jurisdicional, senão também o controle de convencionalidade do Ministério Público, exercido pelo parquê, exercido pelo Ministério Público. Temos outra obra sobre o tema, escrita com dois aguerridos promotores de justiça do Estado de Mato Grosso, a doutora Marcele Rodrigues da Costa e Faria e o doutor Clédson Dionísio de Oliveira. Esse livro, também publicado pela Forense, já tem mais de uma edição, ele se chama Controle de Convencionalidade pelo Ministério Público. Então, uma obra complementa a outra. A obra Controle Jurisdicional da Convencionalidade das Leis, ambas da editora Forense, e a obra Controle de Convencionalidade pelo Ministério Público. A editora Forense, que pertence ao grupo GEM. Então, com base nesses dois trabalhos, nesses dois estudos que foram desenvolvidos ao longo de tantos anos, é que eu vou aqui fazer um panorama geral nesse bloco, nessa aula, do que é o controle de convencionalidade, como que o controle de convencionalidade se comporta e, digamos assim, quais são esses novos paradigmas ou o estado da arte do controle jurisdicional da convencionalidade, tanto no sistema interamericano de direitos humanos, quanto no direito interno brasileiro. Então, vamos começar analisando o controle de convencionalidade das leis. Lembrando que para o Exame Nacional da Magistratura, lembrando que para o ENAM, a obra indicada é esse manual mais resumido de direitos humanos, né, que é exatamente aqui, para o Exame Nacional da Magistratura, Direitos Humanos, que também, esse capítulo de controle de convencionalidade, também ele ataca exatamente o que serve para a prova, e essas obras que eu estou indicando são obras mais complexas, para você ter uma visão para a prova mesmo da magistratura. Para o ENAM, basta essa aula de agora. Para a prova mesmo da magistratura, eu imagino que eles vão cobrar detalhes um pouco mais refinados sobre o tema do controle de convencionalidade das leis. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é voltar um pouquinho ao bloco anterior, né? Nós vimos lá que, pela Constituição brasileira, hoje, e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, hoje, todos os tratados de direitos humanos, eles guardam um nível supralegal. Então, acima das leis, eles já estão. Se vai ser supralegal ou constitucional, se vai ter status ou equivalência de emenda constitucional, se depende de aprovação de 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso, isso é uma questão que vai depender da vontade do parlamento em aprovar o tratado com essa maioria qualificada. Mas são poucos os tratados aprovados com essa maioria qualificada, são pouquíssimos. Então, a grande massa dos tratados internacionais de direitos humanos não estão aprovados por maioria qualificada no Brasil, portanto, eles não são aqueles tratados que equivalem
a emenda constitucional. Então, são tratados internacionais que não estão nesse espectro da Constituição. Acontece que, pela jurisprudência do Supremo, isso vem lá daquele 2008, recurso extraordinário 466-343 de São Paulo, o Supremo alocou, então, no mínimo, isso pode mudar ao longo do tempo, então, no mínimo, desde aquela decisão, os tratados em nível supralegal. Bom, se eles são supralegais, se eles valem mais do que as leis, eles, portanto, naquilo que forem mais benéficos, prevalecem sobre as leis internas. E como é muito raro ter um conflito propriamente entre o tratado e a Constituição, o exemplo da prisão civil por dívida é um exemplo quase único, né? Tem outra questão sindical, mas é pouquíssimo, quase não se encontra na Constituição brasileira. O grosso do conflito entre normas entre tratado e lei interna fica na base do tratado e as leis, né? Muito bem. Isso significa, então, que pela jurisprudência do Supremo, todos os tratados de direitos humanos estão acima das leis, eles são paradigma de controle da produção normativa doméstica. Se eles têm uma hierarquia acima da legislação interna, significa que eles conseguem modificar a legislação interna brasileira e serem paradigmas de controle. Então, isso significa que, para além do controle de constitucionalidade, há um duplo controle hoje. Essa expressão veio do ministro Celso de Mello. Ele fala, eu proponho um duplo controle lá num HC do Tocantins, também em 2008, e ele disse, esse duplo controle, baseando-se naquilo que eu já vinha desenvolvendo alguns anos antes, que eu chamei de dupla compatibilidade vertical material, é uma dupla compatibilidade vertical em relação à matéria. O ministro Celso de Mello resumiu isso, fazendo uma citação da nossa doutrina que me deixou muito, muito envaidecido, e chamou isso, é um duplo controle da ordem doméstica. Além do controle de constitucionalidade propriamente dito, que é cabível quando a norma afronta a Constituição, há também que se exercer um controle de convencionalidade, né, que é cabível quando existe uma afronta a um tratado internacional de direitos humanos incorporado ao direito brasileiro. Ou seja, em caso de incompatibilidade vertical, porque tem uma hierarquia, o tratado é supralegal, mas em relação ao conteúdo daquela lei que choca com o conteúdo do Tratado de Direitos Humanos incorporado ao direito ao ordenamento brasileiro. Portanto, é uma dupla compatibilidade vertical material. Ou, resumindo, teoria duplo controle. É um duplo controle de normas. A norma não é válida hoje no direito brasileiro, ela pode ser vigente, mas ela não é válida se não passar pelo controle de constitucionalidade e de convencionalidade. Duplo controle, portanto. Em relação a esse segundo controle, ao controle de convencionalidade das leis, existem duas formas de realizá-lo, de fazê-lo. Primeiro, o controle de convencionalidade, primariamente, de maneira imediata, ex officio, em primeiro plano, ele é realizado pelos juízes e tribunais internos. Não há que se falar que o verdadeiro controle de convencionalidade é o controle de convencionalidade exercido pela Corte Interamericana. Não, ela mesma diz que não é dela. Seria um contrassenso eu dizer que é dela, se ela diz que não é dela. Ela diz, a obrigação primária de controlar a convencionalidade das leis e aplicar as normas internacionais de direitos humanos em detrimento das leis internas menos benéficas é dos juízes e tribunais nacionais no limite das suas competências, porque cada estado americano tem uma Constituição que estabelece determinadas competências aos juízes. Tem países que o juiz não pode controlar a constitucionalidade difusa. É só o Tribunal Superior. Aqui no Brasil pode o juiz controlar a constitucionalidade pela via difusa, né? Não tem nenhum problema. O próprio Supremo Tribunal Federal controla também difuso e concentrado. Não compete aos juízes o controle concentrado, só ao Supremo. Então isso vai mudando de acordo para país com país. No Brasil, o juiz pode controlar a constitucionalidade pela via difusa e o Supremo Tribunal Federal pela via concentrada. Então, a Corte diz que é dos juízes a competência controlatória. Os juízes têm a competência em primeiro grau de controlar a convencionalidade das leis. E, segundo a Corte, essa competência
ela é primária e deve ser exercida ex officio, ou seja, independentemente de pedido da parte. Iura novit curia. O juiz conhece o direito. Então, o controle de convencionalidade ele se dá de duas maneiras. A primeira é o controle interno, que é o verdadeiro. Esse sim é o verdadeiro. Cuidado com quem diz que o verdadeiro é o outro, porque a Corte Interamericana diz que não é dela o controle primário. Como que eu digo que é dela, se ela, no exercício da sua competence, ela tem a competência da competência, diz que essa é uma obrigação do juiz interno. E o Supremo alocando a Convenção Americana em nível supralegal, nós temos que aceitar essas decisões também que provêm da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a verdade é o seguinte, o controle primário verdadeiro, o verdadeiro é o controle do juiz aqui do Brasil. Esse é o verdadeiro, é o primário. Se o juiz brasileiro, o tribunal brasileiro, o sistema de justiça brasileira não controlou mal ou de uma maneira deficiente, trouxe uma proteção deficiente ao direito da vítima, dessa que tem a centralidade no sistema jurídico, não puniu devidamente o infrator, lembrando, de punir é um estándar de direitos humanos, isso tem caído em vários concursos, essa frase que cunhei há tantos anos, punir é um estándar, é um padrão internacional de direitos humanos. O que os tribunais internacionais querem é que se puna a criminalidade e não deixe a vítima a ver navios, a vítima que fica sem a devida resposta do Estado, sem a devida resposta no processo penal. Então, o verdadeiro controle é o interno. Se a proteção foi deficiente, aí sim a Corte Interamericana avoca para si a competência de controle e controla a convencionalidade das leis, apenas se houver uma proteção deficiente às vítimas. Então, o controle secundário, coadjuvante, complementar, essas expressões são usadas no preâmbulo da Convenção Americana. Ela fala, o sistema interamericano complementar as jurisdições nacionais. Então, o controle complementar, coadjuvante do direito interno é o exercido pela Corte Interamericana. Pronto, chegamos à conclusão, então. O controle primário, verdadeiro, ex officio, em primeiro plano, é do juiz interno. O controle secundário, complementar ou coadjuvante é da Corte Interamericana. Isso funciona também com todos os tribunais internacionais. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, ele só julga uma questão se essa questão não tiver sido resolvida pelo direito interno. Então, a gente só bate as portas no Tribunal Internacional se o direito interno não deu resposta, ou se a resposta foi insuficiente. Portanto, o controle verdadeiro e primário é do juiz interno. Então, sabendo disso, vamos analisar esses dois tipos de controle. Vamos começar pelo segundo. Vamos começar pelo controle secundário, pelo controle coadjuvante, pelo controle complementar, que é exercido pela Corte Interamericana. Depois entramos no principal, no verdadeiro, que é o controle do direito interno. A doutrina, então, controle internacional da convencionalidade ou controle da Corte Interamericana. Como que a teoria do controle tem se comportado nesse tribunal regional, no Tribunal Interamericano? A teoria do controle de convencionalidade apareceu pela primeira vez no sistema interamericano em 26 de setembro de 2006, no caso Almonacid Arellano e outros versus o Chile. A corte ainda, de certa maneira, pisava em ovos e dizia num parágrafo da sentença, no parágrafo 124, que ela compreendia que os juízes devem aplicar as leis, os regulamentos internos, mas ele também, havendo incompatibilidade da lei com a convenção, ele deveria exercer um tipo de controle de convencionalidade. Usou essa expressãozinha, tipo de controle de convencionalidade. Ainda não estava firme. A verdade é que, passados alguns meses depois, a própria corte, no caso dos trabalhadores demitidos do Congresso versus o Peru, ela disse no parágrafo 128 da sentença, tirou esse tipo que foi mais firme. O tribunal, os tribunais internos devem exercer um controle de convencionalidade, e aí agregou ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Porquanto é uma obrigação dos juízes velar para que a convenção não se veja diminuída ou anulada pela aplicação de leis contrárias à sua finalidade. Então, importante é que a Corte Interamericana
ela acaba por justificar a teoria do controle, dizendo que os tribunais internos devem controlar a convencionalidade, têm a obrigação primária de controlar a convencionalidade das leis e zelar ou velar para que a Convenção Americana não se veja diminuída pela aplicação de leis contrárias ao seu objetivo ou à sua finalidade. E aí é importante a observação de que quando a Corte Interamericana diz isso, ela está fazendo isso porque ela sabe, que precisa conhecer bem o sistema para entender isso, ela sabe que só chegam poucos casos à Corte. Por isso que ela faz, eu brinco, do limão ela faz uma limonada, ou uma caipirinha, e ela manda aplicar, os juízes internos aplicar a Convenção Americana. Porque de mais de 5, 6, 7 mil casos que chegam à Comissão Interamericana, a Comissão Interamericana faz admissibilidade de 15, 20, 30 casos. E desses 20, 30 casos, a Corte julga 10, 12, no máximo 15 por ano. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Então, chegam 5 mil, 6 mil casos ao sistema e a Corte só julga 10, 15 por ano. Essa conta não fecha nunca. Quer dizer, são só grandes casos que chegam à Corte Interamericana, não são casos pequenos, casos corriqueiros do dia a dia, ainda que a violação seja grave, seja um homicídio, etc., mas não chegam. Então, são casos de indústrias extrativistas em terras indígenas, esse vai. As anistias latino-americanas, esse vai. Veja, demorou mais de 40 anos para o sistema julgar os casos das anistias latino-americanas. Então, são questões que agora estão resolvendo, essa plataforma emancipatória aqui do nosso tempo, é agora que estão resolvendo, né? Casos de desaparecimento forçado, esse vai, violência de gênero, mas um caso ou outro pontual do senhor do bairro não vai para o sistema interamericano. Então, a Corte Interamericana, que conhece a sua metodologia de trabalho e sua estrutura, que é pequena também e é compreensível que assim seja, ela exige, então, que, em vez de os casos chegarem à Corte, que os juízes internos controlem a convencionalidade das leis para facilitar, para que o Estado não seja internacionalmente condenado. A verdade é essa, isso é um método facilitador, no fundo, para a atividade do Estado no que tange a direitos humanos. Então, a Corte vem nesses dois primeiros casos e diz: a obrigação é do juiz e a obrigação é primária. Porém, ela amplia, num outro caso, em dois outros casos, essa competência de controle, ela diz, não é mais só para os juízes também. Os outros órgãos do Estado afetos, que labutam no sistema de justiça, também devem controlar a convencionalidade das leis. E ela fez isso no caso Cabrera Garcia e Montiel Flores versus México, e também no caso 2010, 2011, caso Gelman versus Uruguai. Caso Gelman versus Uruguai. Ela faz o que nesses dois casos? Além de dizer que a obrigação primária e ex officio é dos juízes nacionais, ela amplia a competência de controle para todos os órgãos do Estado vinculados à administração da justiça. Qual é o principal órgão do Estado vinculado à administração da justiça? O Ministério Público. Quem, por exemplo, foi prestar concurso para o Ministério Público, em Minas Gerais, já cobraram, por exemplo, na prova oral, qual é o fundamento jurídico para dizer que punir é um estándar de direitos humanos? E por que razão, o que justifica o controle de convencionalidade, quais as regras sobre controle de convencionalidade exercido pelo Ministério Público, quando ou não se encadeia institucionalmente com o Poder Judiciário, ou quando resolve dentro da própria instituição. Tem um encadeamento intra-institucional do Ministério Público com ele mesmo, promotor e procurador de justiça, por exemplo, o promotor que começa o processo na base, o procurador de justiça que leva o caso ao tribunal, mantém ou não mantém a inconvencionalidade que o membro do Ministério Público na comarca do interior suscitou? Primeira questão. E depois, quando do Ministério Público vai ao Poder Judiciário, quando desemboca no Poder Judiciário a questão, quando não tem uma solução terminativa pelo Ministério Público, quando, por exemplo, ele faz um termo de ajustamento de conduta terminativo, quando quer arquivar um procedimento de investigação criminal, é terminativo. Mas quando propõe uma ação direta de inconstitucionalidade, o Procurador-Geral da República é legitimado, isso desemboca no Supremo, e o Supremo é que vai dar a última palavra. Mas o procurador suscitou a inconvencionalidade da norma. Então, aqui tem um encadeamento interinstitucional
de núcleos de controle. Então, o que justifica o controle pelo Ministério Público, né? É exatamente essa possibilidade de o parquet atuar na proteção dos direitos humanos, garantindo as normas provenientes dos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, cuja autorização vem de 2 casos emblemáticos da Corte Interamericana: Cabrera Garcia e Montiel Flores versus México, 2010, Gelman versus Uruguai, que é o caso das anistias latino-americanas no caso do Uruguai, o nosso do Brasil é Gomes Lund, também caso Herzog, etc., que dizem que o controle de convencionalidade não é só dos juízes. Os juízes também controlam a convencionalidade, mas todos os órgãos do Estado vinculados ao sistema de justiça devem controlar a convencionalidade das leis. Tem o dever de controlar a convencionalidade das leis. Então, nesse sentido, é que a Corte Interamericana, portanto, amplia a sua competência de controle. E eu citaria também, importante, além de emblemático, jurisprudencial, o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus o Brasil. Foi julgado em 20 de outubro de 2016, em que a Corte passou a vincular o exercício do controle de convencionalidade não também apenas aos órgãos do Estado vinculados à administração da Justiça, como o Poder Judiciário e o Ministério Público, mas a todos os órgãos e poderes do Estado. E aqui entra todos os órgãos e poderes, né? Qual é um outro poder? O legislativo, além do judiciário, né? O Ministério Público não é poder. O Ministério Público é Ministério Público, é fiscal da ordem jurídica. Os poderes são legislativo, executivo e judiciário. Então, quando a Corte Interamericana vem, no caso, Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, diz que todos os poderes do Estado também devem controlar a convencionalidade, já dissemos na aula passada que um grande exemplo de controle legislativo da convencionalidade foi quando a Lei da Assistência Social foi alterada pelo Congresso Nacional para colocar um conceito de pessoa com deficiência que provém de tratado das Nações Unidas e não um conceito que era inviável em termos de direitos humanos, que foi estabelecido quando a lei foi editada em 1993. Portanto, aqui também a decisão da Corte Interamericana, ela agora passa a abranger não só os órgãos do Estado vinculados ao sistema de justiça, Poder Judiciário e Ministério Público, como os poderes do Estado, além do Judiciário, o Legislativo e o Poder Executivo também. Então, temos aqui uma grande evolução, uma evolução interessante. Então, esse é o controle de convencionalidade à luz das garantias internacionais, à luz do sistema interamericano. Ponto 2, vamos descer para o Brasil. Como que isso se comporta no Brasil, né? Como se dá o controle de convencionalidade no direito brasileiro? Olha, tendo em vista a exigência da Corte Interamericana de que os juízes e tribunais locais controlem a convencionalidade das leis, cabe agora compreender como que se realiza esse controle no plano doméstico. O sistema brasileiro aceita as vias concentrada, tratados equivalentes às emendas constitucionais, e difusa, tratados incorporados sem essa equivalência, de controle de convencionalidade das leis. E vamos desenvolver, então, esses modelos de controle que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos e usando uma nomenclatura também que nos ocorreu, que se o controle é de todos os juízes e tribunais, esse controle é difuso, e em instância única pelo Supremo Tribunal Federal, esse controle, e com competência originária, esse controle é concentrado de convencionalidade. Vamos começar pelo segundo, o controle concentrado de convencionalidade, depois o difuso. Ora, o controle concentrado de convencionalidade tem uma regra basilar. Ele só pode ser exercido para os tratados equivalentes às emendas constitucionais. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção de Marrakech, que dá às pessoas cegas o acesso ao livro, a Convenção Interamericana contra o Racismo e os demais tratados que vierem ser aprovados por 3/5 dos votos de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Apenas os tratados internacionais que equivalem às emendas constitucionais
que podem ser paradigma do controle concentrado. Então, a Convenção Americana, por enquanto ela não for aprovada por maioria qualificada pelo Congresso, acho difícil até ser nos próximos anos, ela não é paradigma do controle concentrado. Se eu for legitimado do artigo 103, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do Estado do DF, Assembleia Legislativa do Estado do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal do AB, Partido Político com representação no Congresso, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, os legitimados, que vocês conhecem bem, do artigo 103, do controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, um desses legitimados não pode propor uma ADIM no Supremo para invalidar uma norma de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Paraíba, Ceará, Bahia, Goiás, os estados brasileiros, com base estritamente na Convenção Americana. Porque se o Supremo entende que ela tem nível supralegal, ela não tem o paradigma constitucional ou equivalência constitucional para levar uma ADIM objeto de decisão sob uma malhete da Corte. Não pode. Então, só os tratados aprovados com equivalência de emenda. Então, esse controle abstrato, a ADIM, a DPF, a DECOM, a DO, eles só podem ser exercidos com base nos tratados equivalentes. Com base nos tratados equivalentes. Com base nos tratados equivalentes. E a razão pela qual, repita-se, apenas os tratados equivalentes às emendas podem ser paradigma do controle concentrado, liga-se à importância que a Constituição atribui ao controle abstrato de normas, porque ela garante legitimados específicos e outorga do direito de propositura a diferentes órgãos da sociedade para o exercício desse controle. Repita-se, está no artigo 103. Isso significa que a Constituição deu ênfase à fiscalização abstrata de normas em detrimento do controle difuso. Daí se entender que, por se tratar de normas internacionais de direitos humanos, que igualmente guardam essa maior importância de tratados equivalentes às emendas constitucionais, porque foram aprovados por maioria qualificada no Congresso, só eles são paradigmas, portanto, do controle abstrato de normas. Então, vocês já devem estar pensando, o que sobra? O número 2, o controle difuso de convencionalidade. Então, a grande massa, os colegas que vão ser os futuros juízes e juízas brasileiros, eles não são o Supremo Tribunal Federal, então não conseguem controlar de maneira concentrada, mas vão controlar a convencionalidade de maneira difusa. Aí que vai vir também pergunta de concurso para juiz. Então, os tratados de direitos humanos não internalizados por maioria qualificada, mesmo assim, segundo a jurisprudência do Supremo, eles guardam nível supralegal e eles são paradigma de controle de convencionalidade das leis. Pela via concentrada? Não, pela via difusa. Pela via difusa. Então, os legitimados a exercer esse controle difuso são todos os juízes e tribunais brasileiros. Ex officio, ou até mesmo a requerimento da parte. Mas se não houver requerimento da parte, ex officio. Ou seja, uma vez que todos os tratados de direitos humanos guardam nível, no mínimo supralegal, conforme a doutrina materialmente constitucionais, constitui uma obrigação dos juízes e tribunais locais invalidar essas leis internas quando menos benéficas que o Tratado de Direitos Humanos em causa. É uma obrigação dos juízes. Veja, o controle de convencionalidade não é uma faculdade do juiz. O controle de convencionalidade é uma obrigação do juiz, segundo que decorre da jurisprudência constante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E interessante que só foram perceber isso depois, mas se você for ver, o controle difuso existe desde a promulgação da Constituição de 88. O concentrado não, porque veio da emenda 45 de 2004. Enfim, antes de 2004, a possibilidade de você dar um tratado de equivalência à emenda. Não existia o parágrafo 3º do artigo 5º. Mas tratados de direitos humanos se incorporam ao Brasil muito antes da Constituição. E depois da Constituição de 88, ninguém teve esse tino de dizer, olha, está aí o controle de convencionalidade difuso. Fiz isso em primeira mão, lá em 2009, como eu disse, nessa obra específica sobre o tema da editora forense. Então, o controle de convencionalidade por parte dos juízes e tribunais nacionais não é uma faculdade, é um dever que decorre da ordem pública internacional e não pode ser afastado por qualquer pretexto
sob pena de responsabilidade internacional do Estado. Não pode ser afastado. Então, o direito brasileiro atual, nesse momento histórico, no nosso direito, todos os tratados e convenções, todos, em matéria de direitos humanos, compõem o sistema de garantias de direitos da nossa ordem jurídica. Todos. E todos eles, portanto, devem ser levados em consideração e servem como paradigma ao controle de convencionalidade das normas internas. Sejam os internalizados com quórum qualificado, esses aí são paradigma ao controle concentrado, eles têm esse plus a mais, eles têm essa especialidade a mais, essa possibilidade, seja os tratados que têm apenas status de norma constitucional. Por quê? Ou, segundo o Supremo, supralegal no mínimo. Tá? Para a doutrina, eles estão em status, já expliquei isso na aula passada. Mas para o Supremo, tem status supralegal no mínimo. Então, todos os tratados dos quais o Brasil é parte. Ah, mas esse foi aprovado por maioria qualificada. Que bom, ele é paradigma do controle, além do difuso, óbvio, do controle concentrado de normas. Ah, não, esse tratado só foi aprovado só foi aprovado por maioria simples do Congresso Nacional. Então, segundo o Supremo, eles guardam nível supralegal. Ah, que bom, eles são paradigma do controle difuso. Então, os tratados de direitos humanos, paradigmas do controle difuso de convencionalidade, são só paradigma do controle difuso. Os tratados aprovados por maioria qualificada no Congresso, 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos, são paradigma do controle concentrado e também por tabela difuso, porque pode chegar uma questão de da Convenção das Pessoas com Deficiência no juiz de qualquer comarca do interior do Brasil e ele decidir sobre aquele tratado internacional que equivale a uma emenda, mas ele não está exercendo um controle concentrado. Mesmo o tratado equivalendo à emenda é um controle difuso, como ele controlaria uma emenda constitucional mesmo no controle difuso. Esse tratado, eventualmente, pode chegar no Supremo por um recurso extraordinário. Continua sendo o controle difuso. O Supremo vai julgar o próprio tratado por recurso extraordinário no controle difuso. Mas esse tratado pode ser levado ao Supremo por uma ADIM, uma DO, uma DECOM, uma DPF, e aí o Supremo atua no controle concentrado de normas. Então, o Supremo atua no controle concentrado e no controle difuso, e todos os juízes e tribunais nacionais atuam no controle difuso de convencionalidade. Ok? Bom, e os tratados, para terminar, e os tratados internacionais comuns, que não são de direitos humanos? Aqui um problema, porque os tratados internacionais comuns, um tratado de exportação, importação, um tratado financeiro, um tratado sobre comércio e tantos outros temas, para a jurisprudência do Supremo, eles valem ainda como lei ordinária. E para o direito internacional clássico, eles têm nível supralegal. Ou seja, aquilo que o Supremo sangrou na veia para dar aos tratados de direitos humanos não aprovados pelo quórum qualificado, que é a supralegalidade, para o internacionalista, para todos esses autores que estão aqui atrás da minha biblioteca, os tratados têm nível comum, já tem nível supralegal, mas o Supremo não aceita isso. Bom, mas se aceitar doutrinariamente que eles também estariam acima das leis, isso vem do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Uma parte não pode invocar a disposição do direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Se aceitar isso, teria também um controle de supralegalidade. Eu ainda não vi cobrar isso muito, mas é possível que cobre o que é o controle de supralegalidade em matéria doutrinária, é o controle exercido em razão daqueles tratados que não são de direitos humanos e que também guardariam uma equivalência supralegal no Brasil, um status supralegal. Tome-se como exemplo o artigo 98 do Código Tributário. Matéria tributária, que não tem nada a ver com direitos humanos em princípio. Os tratados e convenções em matéria tributária revogam ou modificam a legislação interna e serão observados pela legislação tributária interna que lhes sobrevenha. Ora, o tratado em matéria tributária revoga a lei interna, mas é observado pela lei posterior. Então ele está acima. Se ele revoga a lei, mas a lei não pode revogá-lo, ele está acima das leis, né? E o Supremo validou já esse dispositivo há muitos anos do Código Tributário, que significa também que não são só os tratados de direitos humanos que têm nível acima das leis, há outros tipos de instrumentos, mas isso tem que ser verificado lá na teoria geral do direito internacional público. Aqui no que
no que interessa ao nosso tudo, a verdade é que nós temos tratado de direitos humanos equivalentes às emendas e tratado de direitos humanos com nível supralegal. E isso, por fim, coloca uma obrigação também de nós compreendermos o devido processo legal, isso tomem nota, como um devido processo também convencional, convencionalizado. Ou seja, se os órgãos do Estado têm que observar as normas e convenções internacionais de proteção dos direitos humanos na sua atuação, notadamente as normas procedimentais previstas nos tratados de direitos humanos, né? Exemplo, a audiência de custódia, ou seja, esse dever que todos os órgãos do Estado têm de pautar-se não apenas pelas normas de procedimento previstas na legislação interna, mas também nas normas de procedimento previstas nos tratados de direitos humanos de que o Estado é parte, isso significa, veja, a audiência de custódia provém da Convenção Americana, o Supremo, o CNJ, depois de anos é que foi entender isso, significa que além de um devido processo legal, nós também estamos numa fase no Brasil em que nós temos que aceitar o devido processo convencional. Então, falou em Convenção Americana, tem que pensar nos direitos e garantias previstos na Convenção ou qualquer tratado de direitos humanos, e também pensar que nesses tratados, havendo procedimentos especiais para se realizar algo em termos judiciários, olha, toda pessoa presa tem que ser levada imediatamente ao juiz, diz a Convenção Americana. É um procedimento. Então, se tem um procedimento, o devido processo está observando essa norma, esse preso foi apresentado imediatamente ao juiz, está seguindo o devido processo legal interno? Estamos. Mas e o devido processo convencional? Essa garantia está sendo dada a essa pessoa presa? Então, além do devido processo legal, também lembrar do devido processo convencional. E assim, então, nos encaminhamos ao final e no próximo bloco nós continuamos com o nosso edital do Exame Nacional da Magistratura. Até lá.